Oi, meu nome é Gustavo, tenho 38 anos e em 3 anos de vigência do novo CPC eu falei 655 mil vezes a palavra novo CPC. Ei, gente, eu sou o Gustavo Faria, professor de Processo Civil aqui do Prolabore. Eu sou a professora Rafaela Leão, de Direito Constitucional e admiradora desse cara. Minha amiga. Professor referência de processo. Rafa, pra mim vai ser a Rafa. Hoje a gente veio aqui para trocar ideias sobre carreiras jurídicas, né, Rafa? Sim, isso mesmo. Vamos falar um pouquinho sobre essa retomada aqui do curso Prolabore, que fala sobre, então, o nosso curso de carreiras para quem está procurando aí advocacia pública, MP, magistratura, defensoria. E aí eles tiveram uma ideia muito bacana de trazer, né, em cada um desses bate-bola aqui, uma pessoa que é referência tanto na docência quanto na carreira. E ninguém melhor para representar a advocacia pública do que a Rafa. Bondade. Eu acho que a primeira escolha, né, Gustavo, é já no início de escolher o curso certo, né, na preparação para concurso de carreira jurídica. E a proposta desse curso não poderia ser melhor, né, em selecionar professores que já estão aí nessa área há bastante tempo, com muita experiência. E a escolha certa começa por aí, na preparação antecipada e referenciada, né, para esses concursos de carreiras jurídicas. Principalmente essas áreas da carreiras, eu acho importante um curso mais extensivo, né? Sempre uma preparação mais sólida, com mais tranquilidade, módulos durante pelo menos um ano aí de teoria, para pensar aí de uma forma mais satisfatória, né, Rafa? Sem dúvida. E sobre... Hoje, vamos dizer assim, né, nesse nosso episódio, vamos dizer, vamos chamá-lo que ele é da advocacia pública, como é que foi, Rafa? Há quanto tempo você é procuradora do Estado? Como é que é a sua carreira na GE? Bem, a minha história começa em 2007. 2007 é um ano marcante na minha vida, o ano que eu casei, que eu ingressei na GE e logo em seguida, em 2008, também na docência. Então foi um ano muito intenso, tanto de bons sentimentos, como aquela aflição, né, que faz parte do concurseiro, mas que eu guardo com muito carinho, de muito aprendizado. Logo que eu ingressei na Advocacia Geral do Estado, eu fui nomeada para a regional da GE em Governador Valadares, morei lá um período, 4 meses, em torno de 4, 5 meses, e logo retornei para a GE. E é uma carreira que me abraçou. Eu ingressei muito nova e toda a minha bagagem, o meu aprendizado na advocacia eu devo à AGE, porque de fato a minha experiência antes de ingresso na carreira foi muito curta, né? Depois da faculdade já tinha essa intenção de preparar para um concurso público. E a advocacia pública, Gustavo, eu acho que é uma grande escola. Né, hoje é talvez o maior escritório de advocacia de Minas Gerais. Nós somos em torno de 400 procuradores do Estado, espalhados não só na capital, né, em todo o Estado, e permite uma atuação ou no contencioso ou atuação na consultoria, nos temas mais variados, né? O Estado ele é grande, ele é complexo e exige um corpo técnico, né, muito preparado para isso. E eu acho que a advocacia pública ela permite, então, essa vivência em várias frentes. Ora em órgãos, ora mais no contencioso, né, bem bacana. E com essa possibilidade interessante de conciliar a advocacia pública com a privada, né, Rafa? Sim, eu acho que um dos pontos mais positivos na advocacia pública, no âmbito, ela pode ser tanto no âmbito, né, federal, AGU, no âmbito dos estados ou as PGMs. Hoje a gente tem procuradorias em vários municípios muito atrativas também, do ponto de vista, né, de carreira, remuneratória, de atribuições, que em alguns estados, não são todos, mas como é aqui em Minas Gerais, admite-se o exercício da advocacia pública e também da advocacia privada. Então isso é muito interessante, principalmente para aqueles que já estão aí militando, já advogam, tem o perfil, né, Gustavo? Você já advogou, você sabe, tem gente que tem assim aquela vocação mesmo para a advocacia privada e que pode manter. A gente tem alguns colegas em paralelo, claro, em ações em que não conflitem com o interesse do Estado, a advocacia privada. Quem está vindo estudar aqui com a gente, dá para ter vida social ou a partir de agora vai só ter o CPC ao lado? É possível ter um relacionamento sério fora do CPC? Tem que ter, Rafa. Se focar só no estudo, vai complicar tudo. Você é melhor do que ninguém, né? Passou por isso.
Se não tiver essa possibilidade aí de descontrair, de ter uma válvula de escape, aí é totalmente contraproducente, né? Então não adianta focar 100%, porque uma hora vai pressurizar tanto que vai dar errado, né? É verdade. Como é que você fazia, Rafa? Bom, eu tive meu período antissocial, assim. Não podia nem encostar em mim. Nem Natal? Não, mas foi uma fase muito curta. Eu acho que, como tudo na vida, é o equilíbrio, né? Tinha uma disciplina, uma rotina durante a semana e fim de semana, como filha de Deus, né? Gostava também de sair, de ter um momento de descontração. Concordo com você, acho que faz parte. Sendo possível conciliar, às vezes até com atividade física, algum momento, né? A renovação. Outro dia eu estava conversando com a gente estava discutindo isso. O que é mais interessante? A ação mesmo de energia é essencial. O que você recomenda? Outro dia eu estava conversando com umas amigas, a gente estava discutindo isso. Durante o tempo de preparação, o que é mais interessante? Tá solteira ou comprometida? Nossa! Porque uma colega minha, eu achei que era melhor estar comprometido nessa época. Dá menos trabalho, né? Mas... Porque eu perguntei assim, mas não é melhor estar comprometido? Porque aí acaba que você sossega, não tem aquela questão mais de balada e tal. Ela falou assim, mas se o namoro também começar a não dar muito certo, vai trazer tanta dor de cabeça, não vai me deixar estudar. Você, na sua época de estudo, você já estava... Bom, eu conheço meu marido desde o século passado, né? Então ele é um verdadeiro Habla, ele estudou por tabela, embora não seja da área. Eu já namorava e depois, quando eu ingressei na carreira, como eu disse, eu entrei na GE, foi o mesmo ano que eu casei, aconteceu tudo muito próximo, os grandes eventos da minha vida. Tem esse lado, que eu acho que quando você está num relacionamento, ou um namoro, ou casamento estável, isso te toma menos tempo de sair, porque, gente, sair pra balada, conhecer uma pessoa, pra mulher, então, né, você tem que se preparar, você não pega e vai, você tem que fazer a unha, tem que fazer uma série de coisas, isso toma tempo. E, por exemplo, casado, hoje ficar sem fazer a unha já não é tão relevante. Namorando. Não tem ressaca das baladas, mas, né? E como você disse, né, depende do namoro também. Às vezes é um namoro que pode dar muita dor de cabeça. Né? O que eu acho é o seguinte, que aquela paixonite do início, que a gente fica louca e tal, com o concurso é meio complicado. Porque concurso, você precisa de concentrar. E início de namoro, a gente tende a ficar meio no mundo da lua, né? Eu acho que conciliar, eu não passei por essa experiência, deve ser algo mais difícil, mas não impossível, né? Não quer dizer que não possa ter relacionamento. E é difícil conciliar tudo, né, Rafa? Advocacia privada, você tem alguma atuação hoje? Hoje eu não atuo. Hoje eu concilio, né, a docência, a advocacia pública, mãe a de minha casa, exatamente, 2 meninas. Esposa, mãe de 2 filhinhas lindas. Tem sido, né? já tá de bom tamanho, Transita entre Lagoa Santa, Belo Horizonte. Já tá de bom tamanho pro meu caso, Bom, Gustavo, eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória, a conciliação com a advocacia, se você ainda está advogando, e a bagagem que você traz também, né, da prática. Acho que não existe matéria que exige mais domínio prático, não só teórico, do que processo, né? Se tem uma disciplina que várias vezes eu recorria ao manual e não encontrava resposta, sem dúvida nenhuma, é processo. Chegava desesperada, né? Perguntando, Gustavo, que recurso eu interponho? Como que é isso? Como que é aquilo, né? A prática, o contencioso, ele gera situações que eu acho que é o grande desafio para um processualista. Né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa vivência aí da advocacia e como levar isso para a sala e também para passar em concurso público, né? Rafa, é complicado porque eu falo que é muito paradoxal. Dificilmente você vai ser um bom processualista se você não tiver prática, se você não exercer, se você não viver o processo. Mas, ao mesmo tempo, é complicado conciliar as duas profissões porque ambas são muito ciumentas. É dificílimo conciliar advocacia intensa com magistério intenso. Sim. Se você tentar fazer as duas coisas ao mesmo tempo, com intensidade, alguma delas vai ficar deficiente. Isso é fato. Eu lembro que eu tive uma passagem que aí eu falei assim, eu tenho que definir. Eu vou ser preponderantemente professor ou advogado? Eu estava numa audiência e foram dando ali 18, já era 6 horas, 6h20, e eu tinha aulas 19, e nesse dia eu ficava sem saber o que fazer, eu saio para ir para a aula, eu cumpro aqui meu papel na audiência, eu não tinha quem me socorresse em nenhum dos 2 lugares. Passou uma perda danada, nesse dia eu falei, eu preciso me decidir.
De alguns anos para cá, com o novo CPC principalmente, né, a demanda ficou muito grande, acabou que aí eu me inclinei muito mais para o magistério do que para a advocacia propriamente. Não abandono a advocacia porque eu preciso dela, né, até para subsidiar o estudo, mas focando mais hoje realmente na preparação para concursos, ambiente de graduação e pós-graduação. E, Gustavo, e a advocacia em juizado especial? O que você me diz dela? Nossa Não é um Senhora. desaprendizado? Porque hoje a gente tem a possibilidade, né, do Estado ser demandado no juizado especial. E acho que a gente já teve até a oportunidade, né, de conversar algumas vezes. Em algum momento também na AGE, eu atuei em processos que tramitavam no juizado. Senhor, se tem também uma coisa que eu acho que um aluno ele deve chegar aqui com essa angústia, né? Aprende bonitinho com você, a gente chega lá e né, as questões são postas de outra forma. É importante separar, como você bem colocou, o estudo, né, teórico para concurso e, às vezes, uma vivência prática viciada, né, por servidores, por magistrados, advogados. E eu tive muita dificuldade com o processo no rito do juizado especial. Nossa Senhora. Juizados espaciais. Tem coisa lá que é de outro mundo. Impressionante, né? Porque na justiça comum já acontece muito essa discrepância. Sim. Você ver uma coisa na legislação e chegar lá é totalmente diferente. Como os juizados eles são norteados pelos princípios, principalmente, né, da informalidade e da simplicidade, eles fazem disso ali uma alavanca para criar absurdos. Então, realmente é bastante desafiador. Então não adianta. Chega lá, é muito diferente do que a gente encontra nos livros. Gostei, juizado espacial. Vou levar esse termo para coisas de outro mundo lá. Pergunta para qualquer advogado. Ô, Rafa, e a questão dos concursos? Como é que está o direito constitucional? O que tem sido mais cobrado? Tem algum perfil, assim, de tempos em tempos as bancas vão para um lado, vão para o outro? Ou é mais ou menos dentro do mesmo molde? Sim. Bom, sem querer puxar a sardinha para o meu lado, o direito constitucional é a matéria mais importante, né? Para qualquer concurso público, é o locus de todo o ordenamento jurídico, né? E hoje acho que mais do que nunca, com todas essas reformas, o novo CPC e a mudança que a gente vê na legislação é sempre na busca da efetivação de princípios constitucionais, né? A introdução do novo CPC, ela, por ter aquela base muito mais dada a princípio do que a regras, ela tem esse ponto, né, que se assemelha ao constitucional. Então, eu acho que, de fato, não só por ser a disciplina que eu leciono, é uma matéria muito importante, de peso, em qualquer concurso e que segue em todas as fases, na fase, né, discursiva, na prova oral também. E a gente tem algumas matérias que são de predileção. No direito constitucional, a cereja do bolo é controle de constitucionalidade, né? Eu acho que é o tema central, a gente não escapa a ele, e é um tema que está sempre em transformação, exige muito essa atualização, né, jurisprudencial. Mas tem outros temas também muito cobrados, por exemplo, processo legislativo, sempre cai bastante. Mas hoje é difícil, né, Gustavo, a gente falar, olha, só cai isso, só cai aquilo, o concurso está muito variado. A nossa disciplina, até pelo perfil da Constituição ser analítica, a nossa Constituição ela é bastante extensa, pode cair diversos temas, os mais variados, desde ordem social até direitos fundamentais. Eu acredito que se a gente pudesse colocar um tripé no direito constitucional, seria direitos fundamentais, controle de constitucionalidade e organização dos poderes. Mas orbita em torno disso uma série de outros temas, né, que são bastante explorados nos concursos. Legal. Quer saber em processo? Claro, e em processo o que cai? Na minha época, e aí eu vou confessar, gente, na minha época, para começar eu estudei o CPC de 73, né? Então passei também por esse processo e ainda passo de aprendizagem com o novo CPC. E inclusive no concurso, né? Nos concursos para carreiras jurídicas, eu tinha um livro de cabeceira que era O Poder da Mente, para poder me manter, né, estimulada a estudar, porque a vida de concurseiro não é fácil, é altos e baixos, tem dia que a gente acorda querendo, né, chutar o vadimeco, aí a gente respira, exatamente. Mas tinha também o livro do professor Leonardo Carneira, Fazenda Pública em Juízo, nas carreiras, né, da advocacia pública era um tema sempre muito cobrado. E hoje, como que está isso em prova? É possível né, delimitar aqueles temas que caem mais? Você acha que faz muita diferença? A prova de processo civil em concurso da magistratura, em concurso de procuradoria, qual que é a sua visão? O Rafa, depende muito da banca. Se, por exemplo,
a prova ela é feita pela própria Procuradoria, né? E acontece isso em outras carreiras também. Às vezes é a própria Defensoria que faz a prova. Aí é uma prova que tem muita pertinência temática com as atividades do cargo. Sim. Agora, quando é uma banca, por exemplo, vai a FGV, a FCC, VUNESP, elas vão fazer as provas, elas são as responsáveis, aí a prova geralmente, pelo menos na primeira etapa, ela é mais genérica. Sim. Aí já para a prova discursiva e prova oral, a gente tem uma pertinência mais próxima. Isso é o que acontece. Mas com o novo CPC, eu acho que facilitou um pouco, de uma forma geral, porque nesses primeiros anos ainda há muitas questões controversas e as bancas não estão querendo entrar muito em dividido. Certo. Então, assim, alguns temas têm se repetido com muita frequência, tem algumas bases assim que a gente percebe nas provas, das quais a gente não pode fugir, tutelas provisórias, que é um tema que tem caído demais. A questão mudou né? demais, então mudou muito, é muito usual, então é muito complexo, então eles estão cobrando bastante. A questão da principiologia, o novo código, até pegando um gancho com essa ideia do constitucional, né? A gente tem uma base principiológica no código muito presente hoje, muita preocupação com os princípios da autocomposição, princípio da cooperação, princípio da boa-fé. Até te interrompendo, você me desculpa, mas o Estado ele está tendo que se remodelar nessa ideia das audiências de conciliação, da recomposição. A gente já tinha quase que automático. Não, o Estado não concilia, não há composição. E hoje os juízes têm intimado muito a gente e a gente nota até, a título de exemplo, ano passado foi promulgada e publicada uma lei estadual criando uma Câmara de Conciliação no Estado de Minas Gerais, junto da Advocacia Geral do Estado, exatamente para adequar, né, a essa sistemática do novo CPC. Então não é só uma coisa que cai em prova, mas que a gente vê esse efeito prático. O candidato tem que estar preparado, porque é isso que ele vai enfrentar. Os advogados públicos acho que saiu daquela posição de não há acordo jamais e a gente começa a buscar outras formas, né, de solução da controvérsia. O novo código exige isso, né? Ele exige uma mudança de paradigma, né, na visão da solução do conflito. Então as provas têm passado muito pela questão da autocomposição, a doutrina de precedentes, né, a ideia dos precedentes como fonte, a ideia dos incidentes de resolução de demandas repetitivas, que é algo que interessa muito à advocacia pública, por envolver questões relevantes. Então é um processo bem repaginado e as provas têm seguido essas tendências. Tendências de principiologia, tutelas provisórias, doutrinas de precedentes. Então tudo isso tem envolvido assim, as questões em concursos de mais alta performance, né? Vamos dizer assim, advocacia pública e defensoria. É um novo processo, mas sempre lembrando, focar sempre no texto de lei, né? 90% das questões de primeira etapa giram em torno do texto de lei. E para uma segunda etapa, para provas discursivas, orais, aí já tem uma preocupação com a atualização da jurisprudência. Não tem tanta coisa ainda. É um código só com 3 anos de vigência, então é um bom momento para pegar o processo do zero. Então vai passar ali, fazer uma varredura na jurisprudência desses 3 anos e, claro, médio prazo, conseguir aprender tudo isso aí. Eu estou precisando disso, eu posso assistir as suas aulas de carreira jurídica, pegar do zero, do início ao fim, eu estou precisando exatamente de pegar do zero, mas eu imagino que é exatamente isso, né, ainda é muito incipiente o processo civil, mesmo esses concursos de carreiras jurídicas, deve cair muita literalidade, né, porque ainda está se formando a jurisprudência em vários temas, né, controvertidos. No mínimo 80% das provas só permeiam lei seca, isso é fato. No constitucional não é diferente, sabe? Né? Porque a gente sente mesmo a necessidade, principalmente daquele aluno, aquele candidato que já tem uma bagagem e quer e necessita se aprofundar, mas às vezes chega muito ávido, né? Aquela vontade de querer saber uma teoria mais diferente, um julgado mais excepcional. Mas o que eu também percebo em concurso público é que a gente não pode se furtar da familiaridade com o texto da lei, da Constituição, de conhecer mesmo ali o regramento. Às vezes ainda há muitas questões que a mudança de um termo, né, do dispositivo constitucional torna aquela assertiva certa ou errada. Eu penso como você, na preparação para concurso, é primeiro focar na primeira fase. Não é possível, eu até falo com os nossos alunos, chegar na segunda sem passar pela primeira etapa, né? Tendo esse domínio da lei seca para dar um passo depois adiante num estudo mais aprofundado, né? Com aspectos doutrinários, jurisprudenciais. É claro que o constitucional, eu acho que ele é recheado, a gente tem um STF, né, muito ativo e hoje aí no centro, né,
do ordenamento jurídico, em alguns casos até dizendo o direito, dizendo ou reinterpretando a própria Constituição, mas a gente não pode perder de vista a Constituição, o texto da Constituição Federal. Agora é esperar o pessoal vir estudar com a gente, né, Rafa? Com certeza, Convida vamos estar aqui de braços abertos, estarei na turma de processo, ou se não for presencialmente, virtualmente, sempre muito bom, e aguardamos, né, todos aqui, sem dúvida nenhuma, com estima, né, de que venham, de que passem no concurso da GE. Estamos precisando de colegas, tá por aqui, né, a atividade. E é sempre um prazer enorme quando a gente encontra aluno em audiência ou venha se tornar colega, amigos, né? Eu acho que Constitucional com a Rafa, processo civil comigo, com o professor Ival. Eu espero que a gente se encontre corrigindo, aqui. Constitucional também nós temos uma dupla de sucesso, igual você e o Ival, né? Eu e a professora Tárcia, que vamos lecionar o direito constitucional, parceirona, né? E a Tárcia, que a gente tem vários projetos juntos, entre eles ingressar nessa turma de carreira jurídica. Construímos um material super bacana, Gustavo, uma apostila condensada com os principais julgados, um texto mais leve do que a doutrina, que não se pretendeu ser uma doutrina, mas também não tão raso, né? Só como a lei seca. Então eu e a Tássia que vamos estar aí no comando do direito constitucional e tenho certeza que serão todos assim muito bem-vindos. Valeu, Prazerão, Rafa. Prazerão valeu. meu. Abraço a todos. Abraço também.